Vou começar. Dragão de Jade, Poética e Convívio em Cuernavaca. Temos uma palavra em espanhol, mas não sei se existe em português, convivialidade. É uma palavra do filósofo Ivan Illich. Vou falar mais disso conforme comece. Uhum. Entre as ilhas. No estreito entre as ilhas, nada pelas águas desconhecidas, meu destino pirata. O sol, a água, os campos verdejantes, borboleta rompendo o botão, um manto florido. Seu coração, uma batida em minha consciência, um orfanato, uma fileira de estrelas sorrindo sob a montanha. Estarão meus lábios prontos para o beijo da sua presença celestial, ó Senhora? Que os pássaros cantem, que as borboletas guiem o caminho. O sol nunca para de nascer todas as manhãs, mesmo que o tempo devore, havia uma manhã e um paraíso. Havia gigantes e petúnias, rochas vivas e deslumbrantes congeladas no ar. Histórias de homens esculpidos em jade que falavam uma linguagem de flores. Fumaça de copal. Corpos estremecem em plumagem de quetzal. Nós inventamos o fogo, o som da espuma de cacau que dá nome a uma flor umedecida. Nossa guerra não tem nome. Ela é forjada nas cinzas e no vento, nas águas do rio que corre, no estreito entre as ilhas. Meu destino pirata nada pelas águas desconhecidas. Este foi um poema da minha juventude. Minha esposa Érica e eu costumamos dizer, quando falamos sobre o dragão de Jade, que ele não é uma construção fixa no espaço, mas uma nave que viaja no tempo e que somos seus capitães. Quando nos casamos, em 1997, diante de nossa comunidade e família, sabíamos que não teríamos filhos físicos, mas fizemos a promessa de dedicar nossa bússola, nossas vidas ao serviço planetário, a trabalhar pela comunidade e buscar a criação de um centro cultural e artístico. Naquela época, o canto coral era nossa bússola e sextante para a navegação. Nossas vidas giravam em torno do canto coral e da poesia. E imaginávamos que talvez reuniríamos nossa tribo em algum único lugar onde poderíamos construir pontes entre as artes. Logo após nos casarmos, começamos a praticar Tai Chi Chuan e teatro. Com nossa irmã Ivete e o nosso melhor amigo Edgardo, formamos um quarteto onde cantávamos madrigais renascentistas por todo o estado de Morelos. Edgardo nos convidou para treinar Tai Chi Chuan, uma arte marcial chinesa que também é um excelente exercício físico para atores de teatro. Uma amiga empresária, Catherine, interessou-se pelo nosso trabalho artístico nos corais e começou a treinar conosco. Em 2003, após vários anos compartilhando disciplinas, decidimos fundar um projeto artístico em Cuernavaca, o Dragão de Jade. Dragão de Jade é um fenômeno intrinsecamente ligado à história de Cuernavaca, que se explica pela interseção entre a poética de seu laboratório teatral e sua experiência comunitária, derivada de práticas e valores vinculados à convivialidade. Nossa amiga Catherine era uma mulher de negócios muito rica. Ela queria sonhar e embarcar conosco em uma grande aventura artística e social. Assumimos um risco juntos
Ela investiu seu dinheiro, foi nossa patrona e nós investimos toda a nossa paixão. Érica, Edgardo e eu nos tornamos mestres de Tai Chi Chuan. Ivete tornou-se cantora profissional. Érica e Ivete tornaram-se regentes de coral. Mas nos juntaram muitos mestres de Tai Chi Chuan, teatro, yoga, canto, literatura e poesia. Quando afundamos, tínhamos uma ideia romântica de cuicacalis, é uma palavra náhuatl, o casas de canto, do náhuatl cuicatl, canção, cali, casa. Os antigos nobres astecas estudavam poesia e canto nessas escolas de príncipes. Então, imaginamos uma cuicacali do século XXI, um lugar onde o canto floresceria. Ao mesmo tempo, fomos inspirados pelas artes marciais chinesas, pela Ordem do Dragão Amarelo, de onde veio a linhagem de um de nossos mestres de artes marciais. No Tai Chi, o mestre Claudio Romanini trouxe a linhagem da família Wu, de São Paulo, Brasil, e tem sido um dos nossos principais professores desde então. Mas o projeto mais ambicioso do nosso laboratório foi a escola de teatro. Sua diretora, Susana Frank, inspirou-se na ideia de teatro laboratório de Grotowski, um tipo de teatro onde o mais importante era o próprio corpo do ator, corpos inteligentes e bem treinados que geravam sua própria estética. É uma proposta intertransdisciplinar, como as artes marciais e a dramaturgia, a dança contemporânea e a dança mohiniyattam indiana, o canto coral e as mitologias mexicanas, como a percussão hindu, grega, africana, se entrelaçavam. Foi uma aventura extraordinária. Susana Frank definiu o teatro laboratório O Dragão em La Rueca como um espaço de pesquisa contínuo para atores, focado no autoconhecimento, permitindo-lhes desenvolver seu ofício e expressividade por meio de um trabalho disciplinado explorando as linguagens teatrais, graças a uma profunda imersão no potencial do corpo, da voz e da fala. Mas havia outro nível na ideia do laboratório, que todos os participantes, alunos e professores, tivessem o mesmo espírito de exploração e pesquisa e buscassem construir pontes entre os conhecimentos. Só então surgiriam obras originais, novas, com linguagem própria e uma estética perfeitamente identificável. Ela dizia estas palavras, não? O ator é um pensador, além de um mestre da ação. Nessa perspectiva, o trabalho teórico é uma reflexão constante sobre o ser no teatro, bem como uma imersão na história, na dramaturgia, na poesia e nas propostas dos grandes inovadores do teatro recente. Não se trata de fomentar uma cultura geral que careça de uma conexão real com o ofício do ator. O trabalho de reflexão constante é parte orgânica do plano geral de formação do laboratório. Serão atores que tecem o fio tênue do arte do ator. Serão artistas marciais, guerreiros e mestres, de silões e dragões. Esta era a sua ideia da maestra e foi atraídos por nossa abordagem, grandes maestros do mundo inteiro nos visitaram nos primeiros anos deste inusitado laboratório artístico. Entre 2013 e 2011, durante nossa fase como empresa cultural legalmente constituída, conhecemos, entre outros, muitos maestros mexicanos internacionais, como Naria Coral,
Maria Felícia Pérez, Digna Guerra, Ana Patrícia Carvajal, Evangelino Olivier e André de Quadros. Na área teatral, recebemos a visita de Eugênio Barba, do grupo Tascabile, Yuyashkani de Perú, Quatro Tablas de Perú, Teatro de los Andes de Bolívia, Nirmala Paniker de Índia, Natsu Nakajima de Japão. Poetas, escritores, filósofos também nos visitaram. Às vezes, vinham para ensinar uma disciplina específica, outras vezes participavam como observadores de nossas criações cênicas. Foi um período milagroso, coincidindo com anos em que o México parecia ter um futuro mais promissor. Quando fundamos o Dragão de Jade, jamais imaginamos que o país se tornaria mais polarizado e violento socialmente. Acreditávamos que o século XXI seria um século de tolerância religiosa. O século XXI seria um século de tolerância religiosa, paz social, diálogo humanístico, prosperidade econômica e cuidado com o meio ambiente. Tudo aconteceu de forma diferente. Em 2006, o presidente Felipe Calderón declarou guerra às drogas de forma desorganizada e demagógica. O problema resultou em uma guerra entre facções criminosas, e esses traficantes se infiltraram em toda a estrutura social do governo, suas câmaras municipais, câmaras polícia, exército, partidos políticos. Foi ao final do mandato de 6 anos de Felipe Calderón, Cuernavaca viveu 2 anos de violência, assassinatos e crimes. As pessoas não queriam sair de casa. Como negócio, o Dragão de Jade faliu e tivemos que fechar a empresa e o negócio. Nossa amiga Catherine decidiu, como a maioria dos ricos do país, deixar o México, fechar negócio, e tivemos que deixar nossa linda escola, pois o prédio era propriedade dela. O Dragão de Jade ficou sem sede por vários anos, treinando em locais públicos, reunindo-se nas casas das pessoas para ensaiar, e nós achávamos que o Dragão de Jade era coisa do passado. Continuamos trabalhando com nossos corais. Aqui vou fazer uma pausa. É importante destacar que Cuernavaca é uma cidade muito especial. É um importante destino de férias para a capital do país. Cuernavaca é para a cidade do México o que Petrópolis é para os cariocas. Cuauhnáhuac, hoje conhecida como Cuernavaca, foi, em tempos pré-hispânicos, uma cidade de bons feiticeiros e curandeiros, devido à sua proximidade com os jardins botânicos de Huastepec e Tepoztlán, e também porque a zona vulcânica do Popocatépetl e os vales circundantes abrigam todos os tipos de plantas mágicas e enteógenos, que faziam parte da farmacopeia tradicional. Desde então, curandeiros tradicionais recomendam o clima deste vale como um local de descanso, saúde, deleite e cura. A sabedoria herbal é preservada, assim como a tradição dos banhos de temazcal, onde homens e mulheres entram nus nesses banhos de lama que são como mães, para se curarem com o vapor das pedras em chamas e ervas medicinais, às vezes também narcóticas. Lá, a pessoa canta, ou fica em silêncio, medita, purifica-se e canta novamente. Em meados do século XX, Cuernavaca passou por uma revolução cultural e espiritual graças à presença de inumeráveis artistas, filósofos, cineastas e psicoanalistas.
A cidade havia vivenciado um boom imobiliário e também atraído capital estrangeiro de empresários americanos e estrelas do cinema mexicano, além de ser um importante destino de veraneio para políticos e empresários da época. Fez parte do primeiro corredor turístico voltado para estrangeiros que se estendia da cidade do México por Cuernavaca, Tasco e Acapulco. No entanto, o principal arquiteto da revolução espiritual que esta cidade sofreria foi o bispo Sérgio Mendes Arceo, hierarca da Igreja Católica que chefiou a diocese de 1952 a 1982. Seu bispado colocou a cidade de Cuernavaca no mapa da América Latina, juntamente com Medellín, como um dos lugares onde a teologia da liberação é considerada. Atraído pelo clima rebelde da cidade, o filósofo sacerdote Ivan Illich, um dos pensadores mais radicais do século XX, chegou na década de 1960. Fundou o CIDOC, Centro de Documentação Intercultural. E a partir daí, escreveu, ministrou seminários e publicou algumas de suas obras mais revolucionárias. A Sociedade Desescolarizada, Convivialidade, Nêmesis Médica, Energia e Equidade. Entre 1965 e 1975, o CIDOC atraiu filósofos de todo o mundo. O conceito de convivialidade, não sei se existe, tem escutado a palavra convivialismo no humanistas brasileiros do Rio de Janeiro, mas não sei se falam de convivialidade. O conceito de convivialidade seria muito importante para a nossa própria história como escola. Em 1976, o CIDOC fechou, mas as sementes permaneceram em Cuernavaca. Desde então, muitos professores exploraram as ideias de Illich por conta própria e, por sua vez, desenvolveram pesquisas que enriqueceram o diálogo em nossa cidade. Jean Robert, Javier Sicília, Silvia Marcos, o Gustavo Esteva, são algumas das vozes mais representativas da chamada Escola de Cuernavaca, um movimento filosófico que explora alternativas à modernidade atual. Cuernavaca também é conhecida por sua pesquisa psicanalítica. Eric Fromm viveu nesta cidade por mais de uma década. Ele escreveu o prólogo da primeira publicação de Ivan Illich. Pode-se dizer também que tem sido um centro para exploração do sagrado por meio de plantas sagradas. O famoso guru do LSD, Timothy Leary, assim como Ram Dass, tiveram sua primeira experiência alucinógena em Cuernavaca. Desde as décadas de 1960 e 1970, Cuernavaca e seus arredores têm sido palco de terapias alternativas, diálogo interreligioso, misticismo de todos os tipos. Foi, naturalmente, um dos primeiros lugares no México a estabelecer escolas de yoga, tai chi, acupuntura e assim por diante. Atualmente, esta cidade abriga o primeiro mosteiro taoísta fora da China, a Montanha do Dragão. Isso não seria possível sem esse clima liberal, às vezes até libertino, que fomentou a experimentação aos níveis do corpo, da psique, da consciência e também do diálogo entre religiões. É aí que a metáfora de um navio que nos une em uma comunidade diversa e intergeracional retorna. Um navio que buscou ressurgir após uma tempestade, agora hasteando uma bandeira pirata. Apenas pelo capricho de existir, a mera experiência de ser e permanecer tem sido um desejo
de se agarrar ao êxtase. Pois como chamar isso de outra forma senão excesso? Cantar em um coral, fluir no Tai Chi Chuan, encarnar uma divindade hindu em Mohiniyattam, navegar por abismos dionisíacos em paisagens sombrias. Essas são formas de êxtase e, além disso, coletivamente, no dia a dia. O Dragão de Jade ressurgiu no final de 2017 como um lar, não mais um negócio, apenas um lar. É uma escola completamente livre, um navio navegando pelo tempo com uma bandeira pirata. Todos nos apoiamos, seus professores, seus alunos, todos nos doamos um pouco para que este navio sobreviva ao longo do tempo e possamos construir uma beleza compartilhada no invisível. Do lado de fora, é uma casa onde vivem os guardiões da cultura. Nas comunidades indígenas do México, os guardiões cuidam das igrejas e templos, preparam festivais tradicionais, guardam os dias dos santos e seguem um calendário de celebrações. Em espanhol, esses guardiões são chamados de mayordomos. Erika e eu somos os maiordomos do dragão. Foi assim que ressurgimos como uma rede de professores que curam uma investigação poética sobre o sagrado, que cantam juntos. Interiormente, somos professores que aprendem uns com outros, dialogamos, curamos, sonhamos, cantamos. O Centro Cultural é a ferramenta que nos permite estar juntos. Graças ao espaço dos seus dois enormes salões, compartilhados pelos grupos que ensaiam, podemos desenvolver repertórios ao longo do tempo, conceitos que compartilhamos como atores e plateias. O lar mais forte tem sido o canto coral, a memória do fogo universal, a linguagem que todos os povos compartilham de uma forma ou outra. A maneira como cada geração transmite conhecimento, receitas, maneiras de dizer eu te amo ou de lamentar os mortos. Deixamos de ser um negócio. Nós tornamos apenas lazer, paramos de negar o lazer. En espanhol, a palavra ocio é como lazer, mas negócio, negação do ócio, negação del ócio, negócio. Vivir para el dinheiro, só para o dinheiro. Porque lazer é quando nós lemos nossos livros favoritos, quando vamos ao coral, ou às nossas aulas de dança, a prática de tai chi, ou quando passamos tempo com uma família. É o lazer. Em 2018, sob a premissa de celebrar a convivialidade, nossos padrinhos para esta nova temporada foram o coral Voces 21C, sob a regência de um dos professores mais importantes da minha vida, o maestro André de Quadros. A chegada do coral deles e a forma como o compartilhamento de conhecimento foi tecido ao longo de uma semana maravilhosa possibilitaram que todos os nossos corais os acolhessem e, por sua vez, acolhessem a presença de professores extraordinários. Cada membro do Voices 21C foi um professor fabuloso. Eu quero compartilhar como foi a visita deles. Então, perdónenme, perdão, tenho que salirme.
E listo. Aqui podemos ver quando eles chegaram. Esta foto é muito bonita porque mostra membros de todos os coros nas escadarias do templo de Quetzalcoatl em Xochicalco, 7 de agosto de 2018. Eles foram os padrinhos desta nova temporada como piratas, porque não somos mais negócios, estamos fora da legalidade. Não, não temos registro, é pura sobrevivência a nossa história. Mas desde então, nós estamos vivos. E muito melhor, porque não temos, como deudas, como se diz em português. Dúvida. Dúvidas. Sim. Então, eles foram os padrinhos nesta nova época. Nossos amigos de Alajuela, porque além do coral Dragão de Jade, que recebeu seus membros, o encontro também contou como coral Sementes Estelares, crianças, o coral Tempo de Sabedoria, idosos, o coral juvenil Sensontle e um quinteto da Costa Rica, aí está, formado pela maestrina Suzy Wilson e 4 jovens, o Coral Internacional de Alajuela. O evento teve como foco compartilhamento de repertórios, técnicas, formas de alegria e diálogo, o aprendizado da poética de apresentação do repertório e, por fim, a celebração com um fandango, ao estilo de Veracruz. Então, aqui nossos amigos comendo barbacoa no café da manhã na barraca da esquina. No dia seguinte, nossos amigos do Voces 21C chegaram e eu expliquei e eles aos símbolos da Casa do Dragão de Jade. No telhado, felizes em ver o espaço de trabalho, decidimos tirar uma foto em grupo. A casa era especialmente linda, o jardim exibia perfeitamente o seu yin-yang. Aí tens um Buda. Os vizinhos dos corais mexicanos da nossa comunidade foram, os hospedaram. Maria Rosa Arjuna, do grupo de Tai Chi, recebeu Sherry Zhao e Judy. Pavel, Rita e Maria receberam Anaís e Lauren com as suas filhas. Pablo Espino, de cabelo azul, ingressou em outubro. Ele participa do coral de Tai Chi Chuan. Ele é cravista, trabalha comigo e com Ivete, a minha irmã, em um quarteto de música antiga que ensaiamos uma vez por semana. Ele ficou feliz em receber Dalton, Michael, Cristal, Chad e Maria Wilson. Ele foi um ótimo anfitrião, levou-os para comer tacos, mostrou como cria corujas e as treina. Eles ficaram encantados com ele. Outra vizinha, Gabriela Videla, ao centro, é vizinha da Casa Dragão de Jade e apenas algumas casas de distância. Ela foi uma das pessoas mais satisfeitas com o nosso retorno à Casa Dragão de Jade. Ela é próxima a cumprir, já cumpriu 90 anos. Ela, chilena de nascimento, é poeta, ativista, 90 anos já. Ela ofereceu um apartamento inteiro em sua casa, uma área linda com uma vista espetacular. E Nick, Nora, Jana, Marie, Nicolette e Mallory se hospedaram lá. Um dos grandes sucessos foi limpar o café, protegê-lo, criando uma estação de lavagem de louça embaixo da escada e maximizando o espaço da casa. E todos comeram esses dias com nós. Eric entrega uma borboleta para Christian enquanto se serve de falafel. As crianças, sementes estelares, bem treinadas e disciplinadas, foram conhecer o coral Voces 21C.
A primeira coisa que as crianças fizeram foi apresentá-las como Xochipitzahuatl, uma canção muito própria deste lugar, com fitas e canções. No dia 6 de julho, o Coral Sementes Estelares chegou com suas camisetas de trabalho e trabalhou com Anaís para criar uma música, enquanto Cristal começou a prepará-los para Oye. As crianças aprendiam brincando. Sherry Zhao e Mallory eram as favoritas das meninas, eram Mulan e Cinderela para elas. Então, para as meninas era Disney Dragon. Com música country, as crianças tiveram uma dinâmica muito divertida com Judy Zuckerman. E logo fomos 7 de agosto a Xochicalco, naquelas ruínas imponentes, praticamos Tai Chi e Voces 21 cantou Trilo. Aí temos um vídeo maravilhoso de lá. Lá. O André de Quadros é o grande maestro. Durante o ensaio do coral na quarta-feira, ele nos deu uma demonstração extraordinária de canto sufi. Cada minuto com ele foi pura sabedoria do ponto de vista coral. Os coros chegaram totalmente preparados, não havia nada que nos impedisse. Os coros soaram muito bem, ficaram agradavelmente impressionados como um maestro. As crianças também tiveram seu momento com o André de Quadros, então, na quarta-feira, em pouco menos de uma hora, as crianças montaram uma música hoje, com a ajuda desses professores incríveis. Uma hora, e já estava.
Na quarta-feira à noite, a delegação costarriquenha incentivou a Anaís e a Lauren a comerem tacos e elas foram acompanhadas por Ivete, a minha irmã, Verônica Pérez, Eloy, Rita, Pavel, amigos do Dragão. No ensaio que antecedeu o concerto, Ana Patrícia Carvajal, do Voce Intempore, chegou um pouco chateada. Felizmente, o concerto correu muito bem. Após o show, Erika, a minha esposa, lá, soltou seu fandango. Sandy Romero e Francisco Valdez montaram um palco, trouxeram umas jaranas e a festa começou. Alegria total. André de Quadros, que não é muito de festa, esteve lá por um tempo. Suzy Wilson foi quem realmente embarcou. E, bueno, sua experiência convivial, a minha esposa fala em espanhol. ¿Qué foi esses dias? Está em espanhol. Lo voy a leer con calma. Estar con quienes queremos crecer, a pesar de no conocernos. Sabemos que hay un espíritu común, el canto. En el coro, cada cual es ese sonido que une a todos los demás en una esperanza colectiva. Desde el principio sabemos que no seremos famosos. El objetivo no es ganar dinero, sino simplemente ser tal cual se es, con un ingrediente, sabernos uno, todos necesarios y no al mismo tiempo. Gracias por facilitar el que se pueda vivir esta experiencia a partir de la fe, el trabajo, la colaboración entre personas, pueblos, creencias diversas. La más sorprendente, a mi parecer, es el crecimiento que emana de uno mismo, autoconocimiento, que me anima a decir, somos uno. Gracias. A memória do Voices 21C é duradoura, mas ainda mais a do maestro André de Quadros, que por meio de seu livro Empowering Song, conseguiu nomear o que todos buscávamos, mas não conseguíamos expressar em palavras. Corais são lares. Suas chamas devem fomentar o diálogo, a confiança, a gentileza e a escuta, tanto quanto ou até mais do que a busca por um som perfeito, o viver para o espetáculo. A razão de ser dos corais não é externa, mas interna. Um refúgio para aqueles sem voz, para finalmente abraçarem sua palavra e dançarem com ela, pintarem uma aquarela, gritarem quando não tiverem voz. Nosso compromisso com a convivialidade e o aprendizado sobre a escola de Cuernavaca, por meio dos professores Jean Robert e Silvia Marcos, nos permitiram conectar essa poesia dionisíaca e até mística com a sobrevivência econômica, emergindo da pandemia renascidos como um oásis de paz e liberdade, mesmo que o México tenha sofrido anos de imensa violência e caos. Um modelo convivial de organização cultural trata aqueles que se aproximam de nós como amigos, não como clientes. Quem ganha mais é o menino que ajuda na limpeza nesta escola. Os administradores podem servir a comunidade o sustenta. Desde a pandemia é um milagre temos conseguido sobreviver. Mas muito disso se deve ao diálogo, ao fato de termos conseguido usar o diálogo e a discussão como forma de manter os corais vivos. Exploramos a poesia, o uso das novas tecnologias e encontramos uma maneira de nos manter vivos, apesar de não termos um corpo, um quarto, um espaço. Ao final da pandemia, a paixão por viver mais encarnadamente tem sido constante, tem sido conhecer novas gerações. Tudo parecia instável e confuso, mas não nossos corpos,
nossas vozes, nosso fogo compartilhado. As práticas do convívio são hospitalidade, comensalidade, boa vizinhança, doações, patrocínio, maiordomia, conversa respeitosa, téquio. Somos uma rede de amigos, não uma empresa com clientes, um laboratório de pesquisa em humanidades e artes. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Foi muito bom ouvir, não só sobre o que você escreveu na sua tese, mas a prática, né? O que aconteceu e tem acontecido, né? No Dragão de Jade. Hum. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Jesus. Cláudio chegou aí, né, Cláudio? Cláudio trabalha também com adolescentes e infratores. Ah, que bueno. Seu áudio, seu microfone tá fechado. Boa tarde, Jesus. Buenas tardes. Lo siento por ter chegado atrasado, fiquei preso no trânsito e demorei a entrar, mas o trecho que consegui acompanhar foi maravilhoso. Essas experiências nos inspiram muito, não é? Eu vivo algo semelhante, os colegas aqui conhecem, venho da experiência do canto coletivo com encarcerados e ouvir esses relatos realmente aquecem o nosso coração. Parabéns pelo lindo trabalho. Muito obrigado, Cláudio. Sim. Então você também trabalha com teatro, Não, não com teatro, mas com música. com música? Música e com práticas coletivas, atualmente transitando pela vivência, pela prática a promoção da música e bem-estar, né? Uma vez que também sou musicoterapeuta, então um pouquinho na musicoterapia, um pouquinho na educação musical. E, Sim. e, e o contexto prisional é muito enriquecedor quando a gente investe no processo de humanização, né? Então, Sí, Claudio. parabéns. Yo creo que experiencias como la que vivo en Cuernavaca, perdonen que es que el otro lo escribí y pude, Não tem pude problema. leerlo, pero hablar, tem 30 anos que eu não falo e misturo português com espanhol e não sei se estou falando português ou espanhol. Tá bom, Não tem problema. A gente entende. A gente se a gente comunica. entende. Não tem problema. Bom, mas acho que a experiência do oásis é como um oásis, porque essa liberdade que nós temos ainda no México, porque não sei no futuro como vai ser o mundo, mas agora ainda temos muita liberdade para trabalhar e o dragão é como um oásis, porque o diálogo é possível. Temos pessoas de todas as classes sociais. E aqui todas estão juntas, todas ficam como amigos. Não eu sou rico, você é pobre, você é preto, você é branco, não tem nada disso. Eu sou católico, você é judeu, nada disso. Então, esse diálogo e essa busca pelo sagrado no arte é importante, porque acho que, que o sagrado é importante de buscar. O sagrado não outra pessoa, não? Na sabedoria que a outra pessoa tem para os demais. E acho que Empowering Song foi muito importante para mim ler, de André de Quadros. E
puso en palabras muchas de las palabras que yo quería decir que encontraba en el arte, en el teatro, en los coros. Algo que gusté mucho fue esa idea que menciona en su libro, André, de la dictadura del sonido. Quando rompeu a ditadura do som, do, a busca por o som bonito no coro, Uhum. foi muito melhor, porque o clima dos ensaios corais foi melhor. É mais importante compartilhar a música e fazê-la juntos que ser o melhor coro da cidade. Ou, isso já não tem importância para nós. Maravilha. Em cambio a busca por incorporar as linguagens do corpo, por exemplo, o Mohiniyattam, a dança indiana do estado de Kerala, em Índia, por uma questão particular, llegó esa tradición a Cuernavaca. No es muy común, no es. Y Mohiniyattam y o Tai Chi está dándonos como coro un lenguaje maravilloso, ¿no? Porque estamos aprendiendo a usar ojos, a usar un lenguaje de expresividad teatral que nos ayuda mucho como coro. Entonces, esos bagajes, esos repertorios comunes de cuerpo, de inteligencia corporal, emocional, ya se han expandido y se vuelven intergeneracionales. Y eso lo agradezco mucho. Eso ha sido en gran medida por por la lectura de Empowering Song. Me ha gustado mucho. Maravilha. Sí, Me, me chama muita atenção. Você foi falando e eu fui pensando um monte de coisas, né? O seu trabalho foi sobre convivialidade, né? E em português a gente tem convívio, a gente tem a palavra convivência, mas para mim o sentido que passou de convivialidade seria de convivência ou convívio, mais solidariedade. é mesmo. É, porque eu tive, hoje é sexta, na quarta-feira, eu tive um encontro na penitenciária. Eu tenho um projeto na penitenciária feminina, aqui em Cuiabá. A gente tem 2 encontros por semana, de 2 horas cada um. E a gente trabalha com muitas rodas de conversa. E eu sempre trago uma questão. E a questão que eu trouxe para elas na última nosso encontro foi: que qualidade você admira no outro? E foi interessante que elas, quando eu perguntei no outro, seria qualquer pessoa, mas elas fizeram questão de falar de qualidade de pessoas que estavam na roda. E 2 qualidades foram assim as dominantes. Uma foi empatia, que é você se colocar no lugar do outro, e solidariedade, né? E isso ficou muito forte para mim, né? Como aquelas mulheres encarceradas, algumas estão lá há anos, 13 anos, eu me lembro de uma delas que está lá, né? E como é importante essa convivência ou essa convivialidade, né? Essa convivência mais solidariedade. Agora, você falou de usou uma palavra que eu enxergo isso ali dentro da penitenciária. Esse tempo que a gente passa ali é um oásis no deserto.
O deserto daquelas mulheres é muito claro, elas são encarceradas. Mas a gente não sabe qual é o deserto que cada um de nós, né, ou que cada uma das pessoas com quem a gente convive está passando. Qual é o deserto de cada um? E quando procuram uma atividade, seja coral, ou de teatro, ou uma arte marcial, a gente não sabe o que tem dentro da pessoa e o que que ela está precisando, né? E uma coisa que me veio muito assim à cabeça é o tempo. Quando a gente está numa atividade coral, o tempo é precioso para ensinar a música, aprender a técnica e fazer uma música bonita, né? E aí você traz à memória o que o André de Quadros escreveu no livro dele, né? É muito mais importante ser bom do que soar bem, né? Então, a gente é muito mais importante gastar um tempo ali com as pessoas para que elas sejam pessoas melhores do que gastar tempo com a música para que ela soe bem, né? Então é uma chamada, né, para nós em, em termos de utilização do tempo com as pessoas com quem a gente tem trabalhado, né? Eu trabalho com as mulheres na penitenciária, o Casmo trabalha com crianças e adolescentes em um projeto social, né? O Cláudio trabalha lá com os adolescentes, infratores, Mércia trabalha com as pessoas que têm deficiência, né? Pessoas com deficiência. Então, cada um de nós trabalha com um grupo diferenciado. E o que que a gente está fazendo? O que que nós estamos fazendo com esse tempo que a gente passa, né, que nós passamos com eles, né? Me chamou muita atenção, Cláudio. Isso mesmo, eu gostaria de complementar, enquanto você falou, Fortunato, eu fiz uma retrospectiva lembrando do meu contexto, e muitas vezes nós vamos e voltamos de lá abastecidos emocionalmente, voltamos de lá revigorados, voltamos de lá mais empolgados com a vida, né? E as experiências que eu tive de levar grupos externos para visitar esses alunos também foi da mesma forma. Então, os grupos os quais eu conseguia levar para apresentarem musicalmente iam com muita expectativa e quando voltavam, voltavam encantados, né, com a experiência, tudo muito marcante, tudo muito inspirador. E é como você disse, a relatividade, né? O deserto muitas vezes pode estar do lado de cá, né? E enquanto o Jesus falou na, no poder das artes, as artes, a música, o teatro, a arte em geral desconstrói as barreiras sociais, né? Você teve com o André de Quadros, eu tive com a Mary Cohen, É, de lá do Oakdale Community Choir, e aí é um investimento no processo de humanização, que é uma coisa assim encantadora. E eu tive a grande curiosidade de perguntar, mas vocês investem muito, que maravilha, por que vocês investem tanto, não é? Já que no Brasil as coisas muitas vezes são tão difíceis. E aí eles me responderam, porque nós acreditamos, porque nós vemos os resultados, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, martelando, né? Muitas vezes, antes mesmo de ver os resultados, nós acreditamos também. Às vezes nos faltam recursos, nos faltam mais investimentos do poder público, enfim, mas isso é uma outra questão. O fato é que a uhum, arte tem esse poder maravilhoso, né, de investir nas relações interpessoais. Isso é fantástico. Muito bom ouvir vocês falando. é. E uma coisa que está me, assim, as necessidades, quando a gente sente, né, uma necessidade, isso nos move
a tentar solucionar o problema, né? Eu tenho aplicado a abordagem Power Song lá dentro da penitenciária. Então, eu tento, a música é o carro-chefe, mas eu tento integrar com atividades de teatro, de dança, de poesia. Então, e tenho tido assim experiências fantásticas e descoberto pessoas que conseguem escrever, né, poesia e a gente canta o que elas escrevem, né? Trabalhar com dança, levar danças circulares e elas fazerem a coreografia muito bem. E eu não tenho muita, embora eu tenha feito um curso de teatro de 1 ano e meio na minha juventude, mas eu sinto que preciso saber mais. E eu descobri que na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, existe um grupo de pesquisa que trabalha com teatro dentro da prisão. E eles têm um projeto dentro da penitenciária. Então, agora em novembro, eu vou para lá, vou passar 15 dias com eles e, né, uma pesquisa que eu estou fazendo, né, sobre o teatro dentro da prisão para poder trazer para Cuiabá. Como que eu posso integrar isso dentro dessa abordagem do Empower Song para enriquecer, né, o que a gente tem feito? Mas por que eu estou indo? Porque surgiu a necessidade. Embora a gente tenha lá na universidade pessoas ligadas ao teatro, mas são todas muito envolvidas com a pós-graduação e não tem tempo para nada, e a gente marca e não dá certo. Enfim, aí eu é que vou fazer. Eu é que vou atrás, né? Então, é isso. Quando surge a necessidade, a gente correr atrás de uma solução. E estou vendo que Érica abriu a câmera e é um prazer, né? E para vocês dois, devem ser um privilégio trabalharem juntos, né, no Dragão de Jade. E eu acredito que as experiências que vocês têm são fantásticas, né? São fantásticas. Ah, que lindo! Muito bom. E, Fortunato, Claudio, Cadmo, Márcia. Uma das experiências mais boas para fazer teatro é ler em voz alta. Eh, hum, ler em voz alta contos. Contos. Na minha experiência, ler As Mil e Uma Noites em voz alta hum, tem sido uma experiência fabulosa para os jovens desta nova geração. Não sei como seja no Brasil, mas eh, no México a taxa de natalidade caiu e os jovens não têm irmãos. Muitos não têm irmãos. Então, quando você pode juntar jovens e ler juntos em voz alta, ficam felizes. De um modo que não passava na minha geração ou outras. Nesta nova geração de jovens, ler juntos em voz alta é uma experiência que eles gostam muito. Então, para o Cláudio, pode ser que tem jovens, ou Cadmo, trabalhar com uhum. jovens, ler contos em voz alta e obras clássicas é bom. Tragédias gregas. Então, você Uau! pode falar das coisas terríveis da vida, mas desde a literatura. E a literatura pode ser um gran aliado para os corais também. Uhum. Então, Érica, cantamos nos sábados com os jovens e após o canto eles esperam loucos pelo conto para contar o conto. Então,
E a mais jovem tem 11 anos, 12 anos, e os mais grandes têm 25, 26. E a diferença de idade não importa, eles ficam como irmãos. E Aham. isso é muito bom para. Não precisa o grande teatral, não? O contar conto pode ser uma boa experiência. Olha que interessante. Deixa eu só chamar a atenção. O Felipe chegou aí. O Felipe é aluno da graduação e ele é o violonista do meu projeto lá na penitenciária. E ele está desenvolvendo também uma pesquisa, né, acabou de submeter para o comitê de ética a pesquisa dele, né, para também trabalhar com as mulheres encarceradas. E é muito, assim, as suas ideias, né, o objetivo desse grupo de pesquisa é exatamente esse, né? Nós trocarmos ideias. E o que você trouxe para nós você trouxe a importância desse da convivialidade, onde a pessoa ela é mais importante do que a música ou o teatro ou a literatura, porque o foco deixa de ser a arte e o foco passa a ser a pessoa, né? A arte, ela é um instrumento, ela é um meio de se chegar na pessoa. E, como você disse, para que as pessoas sejam melhores, né? Isso é uma coisa que tem que ficar, eu acho, muito, muito forte para nós aqui nesse encontro hoje, né? A importância da convivialidade, como eu trouxe, a convivência junto com a solidariedade, né? Para a gente fica muito forte, para mim pelo menos, né? Isso ficou muito forte, né? E o resultado, né, de todos esses anos de trabalho que vocês têm, tá aí. Outra coisa que quisiera compartilhar com vocês é que a maioria das escolas vem um crescimento individual, e só individual. Quando nós falamos do laboratório no Dragão de Jade, chega uma pessoa nova aqui a esta casa e nós dizemos é individual, mas é também coletivo. Se não é o crescimento de um é o crescimento de todos. Então, pensar da dupla dimensão de que é individual, meu progresso pessoal, mas também o progresso de todos. Nós, como pessoal de coros, nós entendemos perfeitamente isso, mas a maioria nas outras disciplinas, por exemplo, as pessoas que fazem yoga, é, é muito eu me ilumino, e os demais não. É, mas trocar a ideia de que não, eu sou eu, mas também os demais. Então, isso é bom para dizer às pessoas. Falando da convivialidade, sempre que quiser visitar nosso laboratório, se algum dia vocês venir para o México, seja bem-vindos todos vocês. Sintam-se à vontade para vir e se hospedar conosco, com Érica e comigo. Vocês podem sentir nossa casa e nossa experiência. Será um prazer para nós. Muito obrigado, muito obrigado. É melhor não fazer o convite duas vezes. Ah, E nós estamos aqui, né? Eu estou aqui em Cuiabá e também estamos de portas abertas para vocês também. Inclusive, nessa
Exatamente há uma semana atrás, exatamente há uma semana, eu tive uma reunião com o André de Quadros, com a Crystal, com o Brad, e nós estamos pensando na possibilidade deles virem ao Brasil no meio do ano que vem. Mas eles pediram para fazer uma cotação de preços de passagens, hotel, alimentação, e eles acharam que ano que vem ainda não vai dar para eles virem, né? Hum, Que a experiência no México para eles foi fantástica, mas o ah, México é mais pertinho dos Estados Unidos e sim. é um pouco mais barato, né? Foi, Mas sí, fue todos ayudaron, todos los vecinos los hospedamos en casas, aham, todos en los coros, nos organizamos para que todos sintieran la casa mexicana, como son las, es- aham. y fue muy bonito cuando llegaron ellos. É, e eles, vindo para o Brasil, eles gostariam de visitar não só Cuiabá, mas outras cidades também. E aí isso que deixa um pouco mais cara a Sim, viagem, né? Se viessem só para cá, seria mais tranquilo, né? Financeiramente falando. mas Brasil é muito caro para viajar. Desde lá ou desde México é caríssimo para nós. É verdade. Ainda mais o Sim, dólar, né? Geralmente está bem alto, sim. né? Gente, eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário para a gente já ir terminando a nossa reunião. Boa tarde, Ah, pessoas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou amando o conceito de convivialidade, que eu estou conhecendo agora, lendo sobre material, a questão do fogo universal. Isso me ajuda a dar nomes para muitas coisas abstratas que eu sentia e percebia na minha prática, né? No projeto onde eu dou aula, lá eu sou professor, eu comecei dando aulas de violão, de teclado, mas eu senti a necessidade de outras experiências que o coral proporciona. E tem a ver justamente com isso, sabe? E eu gostaria de até fazer uma pergunta e pedir para você falar um pouquinho a respeito, porque eu percebo que a questão da convivialidade, do fogo, é algo nitidamente espontâneo, né? E natural, né? Tanto que eu estou conversando contigo, ouvindo o senhor há pouco mais de uma hora e já tenho a impressão de que te conheço há muito tempo, né? Porque me senti bastante acolhido, me senti bastante, ah, enfim, querido e ouvindo os relatos que você fez. Mas, mesmo sabendo das questões espontâneas, em se pensando no contexto, num professor que está em aula, começando, fazendo um coral de crianças, adolescentes, que estão em vulnerabilidade social, o quanto que pode ser planejado, né? O que um professor, um regente tem que ter no coração para poder ou dar um empurrão, incentivar crianças, adolescentes, para poder chegar nesse ápice. Essa eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o papel do regente, como incentivador, como, como alguém que está ali participando efetivamente. Es, eh, ¿Me escuta? ¿Você me escuta? Não mais.
Você me escuta? Não? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Em, a experiência após a pandemia foi que era mais difícil para nós fazer um programa com metas, por exemplo, o coral. Chegar às metas é muito difícil porque eh, construir o coral após 2020, 2021 tem sido muito mais difícil do que antes. Mas em outros aspectos, como o diálogo, os contos, o não ter metas temporais, mas o dia ser uma grande experiência, tem sido muito melhor agora. Então, nós damos as disciplinas, o Tai Chi tem facilitado muito o processo, mas é difícil de explicar. Mas vou convidar com vocês um manifesto convivialista que uns brasileiros prepararam faz uns anos. Está em português. Você vai enviar para a gente? Sim. Fortunato, Muito bom. sí. Espero que me escuchen bien. Siento como que la conexión no está muy buena. Sim, estamos ouvindo bem. Bien. Bien, Cadmo. Pues les voy a compartir eso a ustedes para que lo tengan, tal vez les pueda dar algunas ideas. Hola. Olá, você vai compartilhar conosco, é um texto? Sí, Sim, aí você manda para mim e eu coloco no nosso grupo. Muito bom. gracias, Fortunato. Obrigado. Bom, tá. Gente, olha, muito obrigado, Jesus, pela sua disponibilidade de estar conosco, de compartilhar a sua experiência. Para mim, particularmente, foi muito bom e isso vem reforçar aquilo que eu tenho feito, né? E eu acredito que nós temos seguido um caminho muito, muito parecido, mas com características um pouco diferentes. Os nossos contextos são diferentes, mas o caminho é o mesmo, que é o da valorização das pessoas, de cada um, né? A valorização do ser humano. Muito obrigado. Obrigado, Érica, por estar aqui, né, apoiando também, né, o trabalho de Jesus, e você, eu acredito que é peça fundamental nesse trabalho também. Muito obrigado. E Gracias. Mércia, obrigado, né, Cláudio, Cássio, Felipe. Felipe não abriu a boca, né? Depois eu puxo a orelha dele. Muito obrigado, tá? Gracias. Olha, um bom final de semana para todos vocês. Muchas gracias. Tchau. Gracias. Gracias. Graças.